Uma boa noite. A proteção de Deus declaro aberta a primeira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Carlos Adriano para fazer uma leitura do texto bíblico. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a 40ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores, no parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento da forma preconizada do parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontra. Aprovado por 7 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Prosseguindo, convido o secretário para fazer leitura da pauta da sessão ordinária. Na ausência do nosso secretário, vereador Rubens Borja, passo então a que faça a leitura nosso vice-presidente Douglas Marchetti. Boa noite a todos. Pauta da 41ª sessão ordinária. Apresentação do projeto de lei número 66, 2019. Autoriza a suplementação dos valores e dotações orçamentárias por abertura de decreto especial no orçamento do programa 2019 da administração de apresentação de emendas, emenda modificativa número 8 de 2019, altera o artigo 2º da proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2019, emenda supressiva número 9 de 2019, altera os artigos 3º e 5º do projeto de lei complementar número 13 de 2019, pedidos de providências, número 9 de autoria do vereador Martim de Souza Filho, número 214 de 2019 de autoria do vereador Douglas Manuel Marchetti, número 215 de 2019 de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicações número 157 e 158 de 2019 de autoria do vereador Haroldo Fibes. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinário número 63 de 2019. Retifica dispositivos da lei número 3087 de 4 de outubro de 2019 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2020. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada publicidade. Não tem documentos. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o projeto de lei ordinária número 66 de 2019, de autoria do Poder Executivo, e a emenda modificativa número 8 de 2019. A proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2019, de autoria do Poder Legislativo. Também foi apresentada a emenda supressiva número 9 de 2019 ao projeto de lei complementar número 13 de 2019, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto de lei ordinária número 66 de 2019 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Já a emenda modificativa número 8 de 2019 segue para análise da Comissão Especial formada para analisar a proposta de emenda de lei, a lei número 1 de 2019. Por fim, a emenda supressiva número 9 de 2019 ao projeto de lei complementar número 13 de 2019. Acompanha o projeto na sua tramitação regimental. Prosseguindo, informo ainda que foi entregue pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o cronograma de tramitação do projeto de lei ordinária número 64 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Timbó para o exercício financeiro de 2020. Lei orçamentária anual. Os senhores vereadores receberam cópias do documento. O projeto de lei ordinária número 64
de 2019, segue sua tramitação regimental. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 213 a 215 de 2019 e as indicações número 157 e 158 de 2019, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Antes de passarmos ao grande expediente, quero aqui fazer menção, então, das pessoas que nos acompanham nesta noite. Primeiramente, a assessora parlamentar do deputado Laércio, que se faz presente, esposa do nosso vereador Martins Souza Filho. Também o Emerson Repke, suplente a vereador. Também o Lulo, suplente a vereador. Voltolini, suplente a vereador. Também o Xeredinha, do jornal A Cidade, sempre acompanhando a sessão, jornal Nossa Imprensa. A Ana, que é vice-presidente do CONSEG, também sempre se fazendo presente nas nossas sessões, muito obrigado. Ao nosso diretor desta casa, e também ao assessor do deputado também, Paulinho, né? O Paulinho, que é o assessor. Então, também está presente, quando pode, sempre está conosco aqui, assessor parlamentar deputado. Também a Karina, o Beto, a Mari, que estão fazendo a transmissão ao vivo, como sempre, a Timbonete Nísio, que está levando essa sessão aos internautas que estão nos acompanhando nessa noite, bem como aos vereadores presentes, justificando a ausência do secretário Rubens, que está doente, então não está presente nessa noite. E dar aqui as boas-vindas ao suplente vereador assumindo a cadeira nessa noite na titularidade que é do vereador João Adriano Schwartz, e o senhor está assumindo, então seja muito bem-vindo, Otto, para estar conosco nesta casa durante o período que lhe for lhe atribuído. Então sejam todos muito bem-vindos. E não esquecer dos nossos colaboradores, que sempre estão nos atendendo. Muito bem, nesse instante passamos à ordem, ou melhor, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Martim de Souza Filho, pelo prazo de até 10 minutos. Obrigado, secretário. Cumprimentando o presidente da casa, estendo meu boa noite aos demais vereadores, em especial aí ao suplente, o Otto Schubert, que nos brinda aí com sua presença, assumindo a casa hoje no lugar do vereador João Adriano Schwartz. Também cumprimentar o diretor desta casa, Starquinho, suplente do deputado Altair Silva, o Paulinho Vicentania, o assessor, aliás, do deputado, a assessora Adelma, do nosso deputado Laércio. Em nome dela, cumprimento também o seu Voltolini, né, nosso suplente, Emerson Repke. Em nome da imprensa também cumprimentamos aí o Xeredinha, os nossos internautas, a Ana do CONSEG, que nos brinda também com a sua presença, com um visual novo, Karina, os nossos internautas que nos assistem, que nos traz essa tribuna, e toda a plateia aqui presente, que nos traz essa tribuna hoje, nosso pronunciamento. Estivemos essa semana fazendo uma visita na Policlínica de Timbó, falando acerca de um assunto que foi bastante debatido nesta casa, que é o plantão das farmácias. Então, a Policlínica de Timbó, através do secretário Alfredinho, do seu diretor Eduardo, convocaram as farmácias para uma reunião na Policlínica de Timbó, em que todas as farmácias que realizam o regime de plantão estiveram presentes nesta reunião, inclusive um representante da Cooper também, estiveram na reunião conversando acerca de como ficará o funcionamento, né, e qual a sugestão dessas farmácias, enfim, para que se revisse para 2 farmácias, ou para que se abrisse para todas até às 10 horas da noite, nos domingos para todas. Enfim, o que ficou decidido entre as farmácias nesta reunião é que continuará do jeito que está. Uma farmácia de plantão e todas as outras fechando até às 8 horas. Sendo que foi colocado pelas farmácias que inviabilizaria a abertura delas no horário de plantão se, porventura, abrisse para 2 farmácias. Sendo que às noites realmente se vende muito pouco, quase não se dá movimento. O compensatório é das 8 às 10 da noite, e nos domingos, onde se aproveita um pouco do movimento, enfim, que daí compensa
o investimento para que se faça o plantão. Então, o que ficou decidido no primeiro momento, entre as farmácias e policlínica, né, que seria a parte do executivo, é que realmente ficaria uma farmácia só do jeito que está hoje. Isso foi consenso total, foi unanimidade. Aí depende agora das farmácias continuarem fazendo o plantão, abrindo, né, do horário das 10 da noite, não deixando a nossa comunidade desamparada. Algumas pessoas nos questionam no dia a dia, nas ruas, poxa, mas abre para duas, pode ter uma num bairro, outra no outro, até pode, até talvez poderia, seria um pouquinho mais, mas nós temos que pensar também um pouco do lado do empreendedor, que daí seria inviável estar com duas farmácias, diminuindo ou dividindo esse fluxo de movimento, e ficaria inviável, correndo o risco da nossa comunidade ficar desassistida do horário das 10 da noite até às 7 da manhã. Então, acho pertinente essa reunião, até parabenizei o Alfredinho por realmente se envolver e buscar também informações, assim como foi feito nesta Casa Legislativa também, através do vereador Fabrício, que reuniu aqui as farmácias, já num primeiro contato, já se manifestavam favoráveis a manter só uma, né? Então, mas o poder público não devia se envolver, devia deixar, eu acho que deve se envolver sim, porque a hora que não tiver mais nenhuma de plantão, a cobrança cairá em cima do poder público, ou da Câmara de Vereadores, ou até mesmo do Executivo. Então, farmácia, remédio, é um assunto de saúde pública, eu acho que é pertinente se envolver. Então, parabéns ao secretário Alfredinho, parabéns ao Eduardo, por essa iniciativa de chamar o pessoal e conversar e colocar em pratos limpos. Então, enquanto está funcionando, vamos deixar assim, porque houve um tempo em que nós tínhamos que ir a Indaial buscar remédio. Então, hoje nós temos farmácias em Timbó, vamos manter como está. Está funcionando? Deixa quieto, deixa funcionando assim. Também gostaria de falar a respeito de uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo, através do setor competente, que seria a Secretaria de Planejamento de Timbó, acerca de uma indicação para que nas ciclofaixas do município, especialmente quando o ciclista estiver trafegando no sentido contramão, ou no contrafluxo da faixa, que seja pintada no chão daquela faixa com a palavra pare, para o ciclista que estiver trafegando no contrafluxo. Eu acho que a nossa ciclofaixa ela é improvisada numa via que não foi projetada para que existisse essa ciclofaixa, nem ciclovia. Estamos aí improvisados, está dando resultado, está. Estamos aí agora com a nova ciclofaixa que foi implantada na Nereu Ramos, principalmente, a outra que será implantada agora na Aristiliano Ramos, com o término do reperfilamento ali. Então, a gente sabe que nesses locais, nós mesmos, eu que também sou ciclista, sou motorista também, sou pedestre, a gente anda aí nas ruas de Timbó, a gente acaba tendo que se adequar a esse novo modelo, né, existindo ciclofaixa onde não existia antes. E muitas das vezes também a gente, como motorista, acaba olhando para o lado esquerdo, não vem ninguém, a gente arranca. E aí vem o ciclista. É um pouco de imprudência do motorista? Claro que também é. Mas eu acho que um pouquinho de atenção de ambas as partes, um pouquinho de cuidado de ambas as partes, e sendo que esta ciclofaixa está improvisada numa via que não foi projetada para ter ciclovia, eu acho pertinente essa palavra pare no chão, para que o ciclista também possa parar. Quando ele perceber que tem um carro saindo, um carro se locomovendo, ele também pode dar uma reduzidinha na velocidade que ele vem, ou uma reduzidinha, ou até mesmo parar. Para evitar, assim, acidentes, evitar aí, danos materiais, evitar uma série de fatores aí que pode ser, que a gente tem que hoje evitar. Acho que a melhor maneira de resolver um problema é a gente evitar o problema, e evitando esse problema a gente não precisa resolver problema nenhum. Então, um pouquinho de cuidado por parte do nosso ciclista também, acho que é pertinente. Até alguns ciclistas hoje andam com as bikes de velocidade, andam em cima da ciclofaixa também, e isso acaba que acarretando, a gente olha para o lado direito, não vê ninguém, olha para o lado esquerdo, e acaba que às vezes fica só monitorando o lado esquerdo, quando a gente arranca, o ciclista vem em velocidade e pode ocasionar aí acidentes, e a gente sabe que na maioria das vezes o grande prejudicado é o próprio ciclista, né? Então, estou entrando com essa indicação ao Poder Executivo, para que realize essas pinturas de pare, faça um estudo em todas as vias, as que o ciclista estiver trafegando na ciclofaixa, que faça essa pintura com a palavra pare. Pois não, vereador? Vereador, obrigado pela parte. O senhor sabe, eu falei na tribuna que no dia 23 de outubro eu atropelei um ciclista na faixa, justamente por causa disso. Na saída ali da Gustavo Milcher, você não espera, o cérebro não está adaptado que pode vir alguém da direita, porque ele é mão única, você quer entrar rápido porque é um fluxo rápido de veículos, e o policial que me atendeu lá, ele disse justamente isso.
tem que ser colocado pare, porque apesar de você estar errado, você cortou a frente, mas o ciclista também tem que ter atenção, porque afinal de contas você parou já no lugar errado, ele viu, mas ele quis tocar e você não viu. Então, o acidente sim, você é o culpado, mas ele também tem a parcela de culpa. Mas indiferente disso, da culpa, né, não é o caso, importante é a campanha educativa atrelada a essa mudança de pintura. E no dia lá foi muito falado dos azuizinhos, que a gente chama nossos guardas de trânsito. Seria importante, vereador, que também fosse feita uma grande campanha educativa nos principais pontos de perigo. Tem aqui um amigo ciclista que pode falar muito bem disso, o Otto, mas é bem importante nós fazermos uma campanha educativa nesse sentido. Porque realmente é uma coisa nova ainda, né? Principalmente no contrafluxo aí. Mas parabéns pela sua indicação, eu iria fazer também, mas o senhor já tinha se colocado à frente. Parabéns, é uma demanda que nós precisamos olhar com carinho, sem dúvida nenhuma. Inclusive, hoje, notícias que circulam nas redes sociais, vereador Fabrício, até de que alguns ciclistas, né, em colisão, já com veículos trafegando na contramão, já foram penalizados e sendo apontados como culpados, né? Mas eu acho que o mais importante do que arrumar culpado e saber de quem é a culpa é evitar o problema. É justamente, quando às vezes é só danos materiais, é reparável. É fácil até às vezes de resolver. Quem é a culpa e tal. Mas quando há vítima, quando há uma lesão séria, uma lesão grave, onde um veículo pode passar por cima do pé de alguém, ou até mesmo atropelar, deixando sequelas, eu acho que daí é o ponto principal. Desculpa, comandante, não, mas ontem, inclusive, foi assinado o decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, vai eliminar o DPVAT a partir do ano que vem. Então, mais uma vez, a pessoa vai ficar... Eu, por exemplo, tenho seguro, meu seguro vai cobrir. Mas e se não tivesse? Ia ficar nas filas do SUS. Então, mais isso. É mais um cuidado que as pessoas vão ter que tomar a partir de agora. O principal ponto aí seria através das motos, né? Que geralmente as motos não... O ciclista também. Sim, eu não sabia disso, mas daí acione o meu. Isso, o ciclista acaba também, se ele for culpado, ele não tem mais o amparo do DPVAT. Aciona o meu. Aciona o teu. Mas aí no caso... Mas no caso dos carros, a gente tem o seguro em particular. E as motos, na maioria delas, não tem seguro. A moto hoje de baixa cilindrada, quase nenhuma se faz seguro. Então fica desamparado. E não corre o risco de um ciclista também ser atropelado por uma moto. Ou a colisão, né? Não seria atropelamento, mas essa colisão. Causando aí danos, muitas das vezes, irreparáveis, né? Também gostaria de comentar acerca da abertura do fluxo na ponte do Dona Clara. E aí a gente tem que enaltecer também as pessoas responsáveis por isso, né? E também parabenizar o deputado Laércio, que já deixou essa obra também licitada, já deixou esse compromisso com a comunidade, de que quando abrisse o fluxo aí na cidade do Dr. Pedrinho, um pouco acima ali em Itaiópolis, que essa ponte estaria pronta, o tráfego foi aberto lá, a ponte também foi entregue à comunidade. Então, parabéns aos responsáveis, parabéns ao executivo, que também deu sequência a essa obra, e essa obra é da comunidade. Como a gente costuma dizer, pode ser que tenha padrinho ou não, mas pouco interessa. O importante é que essa obra seja entregue para a comunidade. Pois não, vereador? Acho que também é importante salientar, né, a questão de todo o conjunto das obras ali, né, não só a ponte, né, mas a questão dos rotatórios e tudo mais. Agora, o que chamou atenção realmente, de fato, agora, né, foi aberta à comunidade, está, né, em pleno funcionamento, né, mas o que chamou atenção é que, de fato, foi licitado isso já em 2016, né, já existiam os recursos empenhados, demorou 3 anos, né, para executar a obra e para entregar para a comunidade, infelizmente. Né, a gente vê que o processo muito moroso, né, por parte da administração. Isso já poderia ter sido entregue bem antes e a comunidade já poderia estar usufruindo, né, desta obra, tão importante obra, já há um bom tempo. Isso é uma coisa que, né, chamou a atenção, infelizmente. Lembrando que a ponte até foi rápido a entrega, foi entregue até acho que um mês e meio antes do prazo, né? A morosidade aconteceu um pouquinho aí nas rotatórias, não se sabe por quê, se houve casos de indenizações, se não houve, mas enfim. Mas a obra está entregue, acho que é um ganho para a comunidade timboense e enaltecer, né? Enaltecer a importância que essa obra traz também com o aumento do fluxo de caminhões, desviando esse fluxo do centro, podendo ter rotas alternativas para desviar esse fluxo e não trazer esse fluxo para dentro do trânsito de Timbó. Então, parabéns aos responsáveis. Com a palavra o vereador Fabrício da Castagni, pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite a todos. Vou falar de 3 ruas rapidamente, até gostaria de mostrar umas fotos, mas não vai ser possível. Então vamos ficar na imaginação de vocês aí. Final de semana, infelizmente, no sábado à noite, de sábado para domingo, nos fundos da rua Chile com rua Portugal. O que acontece? Ali já é um problema que vários vereadores falaram, que ali é um local que alaga muito. Enxurradas, a tubulação não dá conta e acaba voltando e tem muitos alagamentos. Mas me parece que foi em maio, um dos moradores me chamou porque nos fundos da rua Portugal estão fazendo uma obra e a preocupação dele era 2. Uma, para onde é que ia cair essa tubulação, a Tomi sabe bem dessa situação ali, e outra, não foi feito um muro de contenção, foi feito muito aterro e não tinha sido feito um muro de contenção. Eu, na frente do morador, liguei para o secretário de obras, que ficou de fazer uma reunião com os moradores para mostrar o projeto e mostrar que não tinha problema nenhum. Isso foi em maio, nós estamos em novembro, essa reunião ainda não aconteceu, e no final de semana o cidadão levantou para ver como é que estavam as codornas dele, estava olhando as codornas e o muro dele caiu. Tinha as fotos, tinha o vídeo para mostrar o lamaçal, quase que ele perde a vida, porque o muro caiu, não tinha muro de contenção, a obra mal feita pelo morador aí da rua Portugal, liberada pela prefeitura. Foi falado, foi avisado e, infelizmente, liguei para o prefeito, que me atendeu no domingo ao meio-dia. No mesmo momento, mandou lá a pessoa do Defesa Civil para ir lá ver, né, se não tinha perigo de acontecer coisa pior. E agora vamos ver o que vamos fazer em relação a essa obra. Mas, infelizmente, foi algo que foi dito que ia acontecer. O morador me chamou e falou, não, vai acontecer o pior. E, efetivamente, aconteceu. Também tinha as fotos para mostrar da rua Christian Benz. Eu fui procurado, me parece que o vereador Ito também foi, o vereador Quinho também foi, né? Eles estão fazendo uma obra na rua Christian Benz, e na Vila Guermer, também na Christian Benz, e o morador lá está preocupado com a altura da tubulação, com a boca de lobo também, que teve lá quebrado um tubo. Eu liguei para o secretário de obras, o Adilson Mestre, que atendeu rapidamente, prontamente, e garantiu que a obra vai ficar boa, que não vai dar problema, que os engenheiros foram lá, fizeram todos os estudos necessários e que vai dar tudo certo. Eu, particularmente, fiquei na dúvida. Acho que vai ter que baixar um pouco aquela tubulação. Não dá para baixar demais, porque senão não tem queda. Mas quero relatar, até o morador que me chamou está assistindo a sessão. Tomara a Deus que dê tudo certo. Como ele falou, na casa dele não vem água porque ele ergueu a casa, mas nos vizinhos vem e... Graças a Deus eu não sei o que é entrar água na minha casa, mas eu imagino o quanto deve ser angustiante para quem tem uma casa que vem água. Então seria importante tomar esse cuidado e realmente peço ao secretário de obras, peço ao prefeito, que eu sei que acompanha sempre a sessão aqui da Câmara via internet, que vão lá na localidade, que realmente falem com os moradores e que vejam se não é possível baixar realmente aquela tubulação ou outra forma. Até... Semana passada eu ia criticar o prefeito por não estar me recebendo via WhatsApp, mas semana passada eu consegui conversar com ele sobre um pedido da rua dos moradores do bairro Padre Martinho Stein, através da Associação de Moradores. Eles querem conversar com o prefeito, porque vai sair um novo loteamento lá, que vai fazer divisa de fundos com a rua Rodolfo Bocha. Eu já falei, aliás, é Rodolfo Pisque, aliás, Pisque. A Rodolfo Pisque, o vereador também já falou muito dessa situação, e o medo desses moradores é que, se não tiver uma boa canalização das águas pluviais e do esgoto, vai piorar o alagamento na rua Rodolfo Pisque. Então o prefeito se comprometeu a receber essas pessoas para mostrar o projeto, e esperamos que não aconteça esses problemas. Quero falar também aqui, tive o prazer, eu acho que a maioria dos vereadores estiveram na abertura do JASC, Jogos Abertos aí, de Santa Catarina, muito bonito, fiquei orgulhoso, realmente Timbó recebeu e planejou e organizou. Parabéns ao secretário da pasta, presidente da Fundação Cultural, Márcio Elísio, realmente muito bonito. Houveram vários problemas, a gente sabe, isso que é também normal. O que me assustou bastante eu tive acesso ao valor que custou a abertura dos jogos. 160 mil reais custou, pelo menos ficou bonito, né? Mas é um valor realmente
Eu recebi uma informação, até estou tentando averiguar se é verdadeira, disseram que os medalhistas dos 100 metros, tanto masculino quanto feminino, ganharam R$8.000 e nunca estiveram em Timbó. São números que a gente tem que rever e pensar. Aí tem atleta de Timbó que não foi nem chamado, nem convidado para estar na abertura. E ter gente que não é nem de Timbó, nunca veio a Timbó, só para dizer que vestiu a camisa de Timbó e ganhou R$8.000, se for verdadeiro, é algo que a gente tem que analisar. Ponte da Dona Clara. Estranho uma ponte estar pronta há mais de um ano, levou 7 meses para ficar pronta a ponte e 1 ano para ficar pronta as rotatórias. Seria porque está chegando o período eleitoral? Será que é isso? Espero que não, né? O presidente Bolsonaro está promovendo bastante mudanças, né? Entre elas, aí, acabei de falar do DPVAT, tem outras mudanças, e uma delas é a questão dos funcionários efetivos. Querem mudar as regras da efetividade. E vou ser bem sincero, realmente tem que ser revisto. De um lado, sim, é problemático se não for efetivo, porque vira cargo de confiança, aí troca prefeito, troca presidente de Câmara, troca todo mundo. Sim, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem muito funcionário, é a minoria, sim, mas tem muito funcionário efetivo que ganha um baita de um salário, mas não quer trabalhar. E aí a gente não pode nada com esses funcionários, porque mandam, que sabem que não pode ir embora. E se você cobra um pouquinho, coloca atestado médico. Então, é uma vergonha esse tipo de situação. Tomara mesmo que mude e que os funcionários efetivos, para se efetivar, sejam cargos essenciais, que é a proposta do Bolsonaro, é nesse sentido, que sejam cargos essenciais apenas os cargos efetivos, que os demais sejam diferentes. E para terminar, quero parabenizar o vereador Otto. Vereador Otto, você, sem dúvida nenhuma, merece muito estar aqui. Tenho certeza que se tudo der certo, na próxima vez, não mais como suplente, como eu também já fui suplente, talvez aí como titular. Afinal de contas, o senhor é uma pessoa que tem uma história muito bonita aí no nosso município. O que me chamou a atenção é que tinha a promessa para o Aparecido Voltolini assumir e agora não é ele. E aí, o que descobrimos é que o regimento interno vedou essa possibilidade. Aí você pensa bem, todos nós aqui, por mais que eu tenha feito 1.300 votos, se não fosse o Lula do bem, ter sido candidato a vereador, eu não teria me eleito. Nem eu e o vereador Tuti, que fomos na mesma legenda, foi o segundo mais votado, com 1.079 votos, nós dois juntos não fizemos uma cadeira, mesmo sendo os dois mais votados. Se nós não tivéssemos as pessoas que se colocam à disposição para batalhar, para pedir voto, para escutar muita bobagem muitas vezes, nós não estaríamos aqui. E agora foi vedado a nós, única Câmara de toda a região que faz isso, foi vedado a nós, enquanto partido, escolhermos quem vai ou não vai assumir a suplência aqui. Se o titular quer dar uma oportunidade para um suplente que ajudou o companheiro, por que não? Até concordo que tinha que ter uma margem mínima de voto para não acontecer, como já aconteceu em outro lugar, não ter nenhum voto e assumir. Aí sim é vergonhoso. Agora, mudar isso, sinceramente, eu como vereador não lembro dessa situação. Eu não me lembro. Pode ser que foi discutido aí, foi falado, eu não me recordo. Ao meu ver, uma vergonha nós termos chegado a esse ponto. Mude então o sistema eleitoral. Eu, inclusive, sou muito favorável, fui favorável à mudança do sistema eleitoral para fazer o sistema misto. Os mais votados que se elegem. Nem, na verdade, o partido político, para mim, podia não existir mais. Mas, infelizmente, é as regras que existem. Se existe partido político, se existe legenda, você muda a regra no meio do jogo. Então, realmente, são coisas que me deixam indignado, faltando aí a discussão e amplitude de algumas coisas. Mas, fazer o quê? Seria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Atomir Sebastião Rufino, pelo prazo de até 19 minutos. Opa, é 10 minutos. 19 é porque está na cabeça aqui, Atomir. É 10 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, que é de vereadores, que é o Tuti, né? Presidente do vereador, o nosso amigo vereador Tuti. Com ele também, cumprimento os outros meus amigos,
vereadores aqui também quero cumprimentar o seu Otis, que está aqui conosco também nessa noite. Cumprimentar também o assessora do Laércio Xusto, deputado, que é a Adélia, né? Esposa do Adelma, aliás, Adelma, tá? Também cumprimentar o suplente de vereador, o nosso amigo Vultolini, e com ele também quero cumprimentar os outros suplentes vereadores que estão aqui. Cumprimentar o Paulinho, que é o assessor do deputado Altair Silva, está aqui nos prestigiando. Também cumprimento a Ana, que é vice-presidenta do Conseg, né? Prazer, como diz o Kim, um visual novo, beleza? E com isso também cumprimentar o Xeredinha, nós que estamos aqui, também o nosso Taquinha, que é o presidente dessa casa também, os internautas, né? Nossa amiga Karine, que está aqui também, apresentando, e os internautas que nos assistem essa noite, né? Eu também, agora, começando a minha fala, eu quero parabenizar o Kim sobre que ele expôs aqui sobre as faixas de ciclista, né? Ciclismo. Parabéns, Kim, porque até eu fui cometido também de um acidente a respeito disso aí. Eu cheguei a parar o carro, o ciclista vinha numa velocidade bem enorme, e ele não conseguiu parar, ele freou e entrou na porta do meu carro. Então, quer dizer, ele foi o culpado, claro, certo? Mas não podia acontecer. Como podia ter acontecido uma coisa pior, né? Beleza? E falar a respeito, também parabenizar, que você teve na reunião junto com o secretário de saúde, o Alfredinho, a respeito dessa reunião que vocês tiveram junto com os farmacêuticos. A gente já viu numa reunião que nós tivemos, até inclusive nós fomos levar um pedido ao secretário, e ficou de fazer até surpresa para mim, né? Não que os outros vereadores, surpresa para mim, como não foi convidado os demais vereadores, né? Mas a gente esteve lá, levando a cartinha para o Fredinho, para poder, possivelmente, tentar resolver. Mas não tem problema, faz, né? Foi bom essa colocação, e vocês estiveram na reunião, e eu estive na farmácia, numa das farmácias, não vou citar o nome aqui, e realmente o fluxo de pessoas é o suficiente para o atendimento das farmácias. Se tivesse mais farmácias, tá? Vamos supor assim, as pessoas que iam lá, vamos supor assim, eram muito poucas, né? Então, uma farmácia supre a necessidade realmente dos finais de semana, onde essas farmácias elas ficam de plantão, né? Só quero parabenizar sobre o Alfredinho também por atender a demanda que foi feita através da população. Uma reunião anterior, eu fiz um pedido para que fosse consertado os calçamentos ali da rua Itapema. Não, da rua Itapema e da rua São Bento. E até agora, com essa chuva toda, está lá a água parada na poça de água, as crianças indo para a escola, né? E molhando as crianças, os pais vieram pedir para mim se realmente eu tinha feito essa educação, tive a oportunidade de mostrar a indicação que tinha feito. E aí fica uma situação complicada, né? As pessoas desconfiam do que tu faz aqui na Câmara de Vereadores. Então, quero pedir ao secretário se ele pudesse fazer esse atendimento. Eu não quis ao prefeito e eu sou contra fazer indicação. Pelo menos era contra, aliás, desculpe, me perdoa, tá? Mas é obrigado a fazer indicação porque o povo cobra da gente o serviço que eles pedem para que seja feito. Então, eu só queria pedir ao secretário sobre a rua São Bento e a rua Itapema, os consertos de calçamento que está lá, está difícil. Vocês podem passar lá, realmente está complicado, né? Principalmente dia de chuva que forma aquelas panelas de água e as crianças passam ali e se molham todas que vão para a escola. Na mesma rua Itapema, estou pedindo que vamos pôr em frente ao Sedup, tem uma calçada, no caso seria acostamento, uma calçada que até roçaram esse tempo atrás, mas está cheio de capim novamente, que hoje agora é verão, e Rua São Bento, tá? Hoje é verão e o capim cresce mesmo, em 15 dias o capim cresce. Então, mas eu pediria ao secretário, ou então no caso que mandasse o fiscal de postura, para reivindicar com os donos de terreno, em frente ao Sedup, indo quem vai lá para Miller, ao lado direito, aquele terreno baldio que tem ali, que precisaria de um conserto, porque as crianças andam na rua. Seria, no caso, você rebaixar e colocar um pó de brita, um macadâmio, coisa parecida, para que as crianças saíssem da rua, porque elas andam em cima da rua.
Então é muito perigoso. Não só ali, como também naquele terreno que hoje estão fazendo aquela negócio das mulheres, como é que chama? Combate ao câncer, aquela construção do combate ao câncer, também tem um problema sério. Então as crianças andam na rua e é muito perigoso. Então eu moro ali naquela região, moro na rua Orleans, e as pessoas vão lá em casa pedir para a gente tentar fazer alguma coisa. Hoje eu não estou mais na Secretaria de Obras, né? Mas é um perigo ali. Então estou pedindo, pedir ao prefeito, ao fiscal de tributos, o que possa ser feito, né? Também o secretário mexe, dá uma olhada lá para ver se ele resolve esse problema, né? E também na rua Itapema, agora Itapema. Na rua Itapema, pedi se pudesse passar a Balbiquete lá, que está cheio de capim, nos dois lados, né? E fica feio, né? Ali o pessoal que passa ali, os pais dos alunos, tudo. Então fica meio feio. Nossa cidade é tão bonita, e aquele local ali na região da rua, tanto da rua Itapema também, como na rua São Bento, aquele capim crescido ali, né? E agora vem verão, tá? O pessoal vai entrar em férias, como que não vai ficar a respeito disso ali? Então eu pedia ao secretário, às pessoas competentes, no caso o prefeito, no caso o fiscal de tributos, para dar uma verificada sobre essa situação, né? Também quero parabenizar o prefeito, também parabenizar os secretários que fizeram foi feita a inauguração na ponte, no anuviário ali, e dizer que foi muito bonito, foi muito legal, como também os outros vereadores aqui se anteciparam e falaram, porque a demora foi muito grande. Para a ponte foi feita em 7 meses e aquilo aí demorou quase 1 ano. Então pedir às pessoas que fiscalizam isso ali, para ver o caso do prazo, né? O prazo se excedeu, não sei se existia multa ou não, se passasse do prazo, e passou muito além do prazo. Então gostaria que também que o secretário do planejamento desse uma verificada nisso ali e, se possível, colocar realmente fiscais na rua. Porque eu estive ali vendo várias situações, inclusive, se fosse na licitação, tem um tipo de material e estão aplicando outro tipo de material. Lá se diz que é para aplicar brita graduada. Essa brita graduada, ela vai com 20 centímetros, e é para poder, vamos por assim, melhorar o sistema de asfalto. Senão ela vai ficar toda, além pode poder correr, porque, no caso, quando faz a imprimação e a pintura ou ligação, como ela é uma bica corrida, ela é uma brita mais grossa, e ela não chega a compactar. Então ela vai tremer. Quando é uma brita graduada, ela compacta e não tem infiltração de água. E a bica, vamos por assim, bica corrida, ela dá infiltração de água, e essa água vai lá no fundo e dá problema de borrachudo. É o que está acontecendo agora na Aristiliano Ramos, né? Na Aristiliano Ramos. As pessoas me ligaram e eu tive a oportunidade de ir lá verificar o que estava acontecendo. Acredito que deve ter ligado para mais vereadores, que também estiveram lá, estive conversando com alguns. Está sendo feito o asfalto, e aonde fizeram a tubulação, no corredor que foi feita a tubulação, do começo do asfalto de Rio dos Cedros, vindo para o centro, foi feita a tubulação ali que não poderia dar borrachudo, porque teria que ser feito um serviço perfeito. Como não foi feito perfeito, hoje está cheio de borrachudo. Tem vários pontos, não é um ponto só, é vários pontos. Se bem que vai ser colocado mais uma camada de asfalto, mas aí tem que fazer uma regulação. Tá. Como é um serviço novo, não deveria acontecer. O que acontece? É como eu falei para vocês, a brita que é exigida pela prefeitura, que foi feita a licitação, é colocado um outro tipo de material, e esse tipo de material ele dá borrachudo. Por quê? Ela penetra e vai lá embaixo. Aí vai contaminar a argila, no caso, ou o macadame, e com o peso do trânsito que passa lá, ela começa a mexer e dá esse tipo de borrachudo. Então, eu gostaria de pedir ao secretário, tá, que botasse alguém realmente, como falei, nas primeiras reuniões que eu estive aqui, eu comentei. Inclusive, perguntei numa reunião que teve aqui, a pessoa explanando a respeito do que ia ser feito nas rotatórias, a respeito do que ia ser feito na Rua Pomerode, na Rua Tirolesa, que eu pedi que colocasse realmente um fiscal que conhecesse, que tivesse conhecimento desse tipo de trabalho. Porque o que acontece? Eu estive lá e foi difícil. Quase que eles me lixaram. Tá? Teve dono de empresa
que até questionou, disse assim, olha, eu tenho canudo, a Luciana tem canudo, o fulano tem canudo, e aqui eu estou discutindo com uma pessoa que tem canudo. Eu disse para eles assim, ó, o canudo de vocês, pelo serviço que está sendo feito, para mim não vale nada. Vale mais a experiência. E vocês têm que fazer, não. Se não fizer, em primeiro lugar não vai ser pago, e em segundo lugar, a gente vai entrar na justiça para poder tirar essa empresa daqui. Questão de 15 dias, tiveram lá e colocaram uma outra camada. Então, eu digo assim, para não acontecer esse tipo de coisa, é um trabalho que está sendo bem feito, tá? É um trabalho, vamos supor assim, para a nossa cidade está sendo bem feito, está sendo bom mesmo, mas assim, vamos tomar esse cuidado, para que daqui a 1 ano ou 2 anos, como está acontecendo em outros locais, que a gente não teve oportunidade muitas vezes do fiscal estar lá, na hora H, quando todos estão aplicando, porque se não deixar um fiscal no local, o que acontece? Tá? Ficou meia hora ou 1 hora, o trecho já foi, se andou, já passou ali. Como é que tu vai saber como é que foi aplicado esse material? Então eu pedia encarecidamente para o nosso secretário que desse uma olhada com carinho nisso ali, né? Ele sempre me atendeu nessas situações, mas aqui estou fazendo um pedido. Eu podia fazer uma indicação e fazer um pedido, mas eu só quero deixar registrado nessa situação para que possa ser atendido. Obrigado. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes, pelo prazo de até 10 minutos. 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, também os suplentes e vereadores aqui presentes hoje, as pessoas que nos assistem aqui também, em seus lares, de uma forma especial, todos os colaboradores dessa casa. Quero falar um pouquinho do que mexeu um pouco com a população na última semana. A gente sabe de que as normas e a jurisprudência, elas não são imutáveis, elas têm que se adequar às novas realidades sempre da população, da humanidade. Agora, vamos convir também de que foi forçoso essa mudança de entendimento, ao meu ver, do STF aí, na última semana, em relação à possibilidade da prisão em segunda instância. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A Constituição é de outubro de 88. Quer dizer, a Constituição é de 1988, está aqui no artigo 5º, esse inciso 57, e até então, quando o Zé da Couve estava preso, né, por qualquer delito que seja, sempre se teve o entendimento de que pessoa condenada em segunda instância deveria cumprir a pena segregada. Mas aí vem algumas pessoas influentes, algumas pessoas, enfim, com poder político, vamos assim dizer, e que mudaram o entendimento da Suprema Corte Brasileira, onde que 6 votos foram favoráveis a não mais aplicação, né, do entendimento até então, mas sim a aplicação do artigo 5º, inciso 57. Quero também fazer menção nessa noite, para vossas senhorias entenderem, a súmula 7 do STJ diz o seguinte: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Ou seja, essa súmula, praticamente, para quem atua no mundo do direito, é uma súmula que faz com que dificilmente se consiga levar um recurso para o STJ ou para o STF. Né? Então, quer dizer o seguinte, de que apenas em determinados casos, determinados e raríssimos casos, e provavelmente, por vezes, só quando existem interesses maiores por trás, né, de decisões relevantes, é que se consegue levar recurso ao STJ, STF, mas principalmente não é questão de só levar, mas mudar o entendimento da jurisprudência. Então, assim, eu quero aqui deixar registrado a minha indignação dessa mudança de entendimento. Aliás, não o fato da mudança de entendimento, eu acho que nós temos que nos adequar às novas realidades. Agora, vamos convir que se desde 88 até agora, quando determinada pessoa estava presa, né, se tinha um entendimento, por que tinha que mudar justamente que agora?
né? Outra coisa, pessoas já que as provas comprovaram por A mais B, a exemplo do Nardoni, do caso Nardoni e tantas outras pessoas que agora vão ser soltas, né? Agora essas pessoas vão vir para a liberdade, né? Por conta dessa decisão do STF, mas enfim, quem sou eu para discutir a decisão da Suprema Corte? Só quero deixar aqui registrado a minha indignação ao momento em que essa decisão foi tomada. Também falando um pouquinho em relação às obras levantadas pelos demais vereadores, quero também deixar registrado nessa casa em relação à questão da Rua Caroba, né? A gente conversando com os moradores ali, eu fui pessoalmente também na semana passada, sexta-feira, fui fazer uma visita na rua ali, a gente percebeu de que realmente a subida ali está bastante precária, né, para as pessoas que transitam por ali, com certeza. Até, inclusive, também estive vendo a questão da Rua Argélia aqui na próxima Câmara aqui, mas, infelizmente, as intempéries aí realmente não estão deixando essas obras avançarem e serem concluídas. Mas, claro, eu acho, também entendo a opinião, né, a situação dos moradores da Rua Caroba, principalmente pelo fato de que a empresa, sem mais nem menos, daqui a pouco, ao invés de tentar dialogar e resolver o impasse ali, resolveu simplesmente bloquear os moradores, né, e não mais atender os moradores da Rua Caroba, né, dando uma explicação de quando e como vão finalizar a obra, né. Também deixar registrado uma vez mais a minha indignação ao fato de que a calçada daquela rua ter 3 metros de largura de cada lado, assim, o vereador Ito já levantou essa questão várias vezes nessa tribuna, mas assim, realmente assim, não tem o porquê, a meu ver, né, claro, está lá no plano diretor, mas, gente, 3 metros de calçada na Rua Caroba, para quê? Aí, a pista de rolamento extremamente estreita, estaciona um caminhão, praticamente mal passa outro carro, né? Então, assim, eu acho que ali houve acho que um pouco de negligência por parte do setor competente de realmente estar reanalisando a situação antes de se fazer pavimentação com calçadas de 3 metros, né? O morador, independente se ele vai pagar o sistema de mutirão, claro, vai dar uma pequena diferença, mas se ele não pagar na pavimentação, ele vai pagar na calçada. Então, a diferença é muito pouca. Só que a vantagem de você ter uma pista mais larga, com certeza, traz segurança para uma rua, né? Também quero falar em relação ao pedido de providência 215/2019, passando na Rua Japão, ali na ponte da Rua Japão, não sei se, de repente, algum outro vereador também já foi contactado, mas me deparei com uma situação semana passada, onde que todas as lâmpadas de um dos passeios públicos ali, uma das cabeceiras ali, estavam apagadas. Então, provavelmente deve ser algum defeito de fiação, ou sei lá, porque eu não quero crer que todas as lâmpadas pudessem ter queimadas ao mesmo tempo, né? Então, assim, levar esse anseio na pessoa do líder do governo para realmente estar vendo a situação quanto antes. Aliás, falando em lâmpadas, acho que demais vereadores também estão tendo esses requerimentos e anseios da comunidade, que vários são os pedidos de lâmpadas queimadas pela nossa cidade, muito embora já tenha se feito contratos e revendo a situação, mas por hora eu acho que surtiu pouco efeito. Eu, particularmente, eu não vi muitos avanços desde que foram implantadas essas novas metas aí para acabar com esse problema de iluminação pública. Também fiz uma indicação em relação a semana passada eu me deparei com um funcionário da prefeitura ali limpando os bordos das ruas, de uma rua da Rua Bolívia, né? E também no bairro Imigrantes também o servidor ali com um ferrinho ali no meio das gretas do calçamento. E por que não, de repente, comprar mais máquinas Bobcat, varredeiras, expor servidores ali a trabalhos como esse, assim, de uma posição totalmente desconfortável, com certeza não ajuda muito o colaborador, o servidor. Eu acho que uma aquisição de mais Bobcats, inclusive foi um pedido de um morador ali, uma opinião, então assim, resolvi atender. Eu acho que seria muito bem-vinda, até para a gente poder dar mais conforto e bem-estar aos servidores. Também quero parabenizar aí todos os atletas, mais uma vez mais, todos os atletas, dirigentes, todas as pessoas envolvidas na organização, né? De uma forma especial, claro, aos vencedores, aos medalhistas, né? Independente se for da nossa cidade ou não, mas com certeza foi um bonito evento.
que trouxe bastante turistas para a nossa cidade, de Pomerode, também em Dayal, mas, de uma forma geral, com certeza foi um evento bonito, e parabenizar a administração pelo evento. Também quero parabenizar aos organizadores da festa de igreja luterana ali do bairro Araponguinhas pelo belíssimo evento no último domingo. Com certeza foi de grande valia para aquela comunidade. E, por fim, não só pedindo ou também criticando, mas também parabenizando, quero parabenizar o executivo e também na pessoa do secretário de obras por ter aí pelo menos avançado na construção da escada ali no cemitério do bairro Araponguinhas, na igreja ali. Então, portanto, aí pelo menos uma das escadas está praticamente concluída. Eu estive vistoriando ali essa situação na última sexta-feira também, no último domingo. E só que assim, infelizmente, meio que concluíram a escada, mas caiu uma parte do muro. Então o vereador, o secretário, o mestre já está sabendo da situação e com certeza vão estar atendendo esse anseio e essa reivindicação da comunidade ali o quanto antes. De mais a mais seria isso. Boa noite. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas aqui presentes, colaboradores e internautas. Bom, são vários os assuntos, já que foram levantados, né? Daqui a pouco vamos passar umas fotos ali de como está a situação da Rua Caroba. Só deixar o pessoal a par, porque existem duas comissões especiais tramitando na casa. Uma é sobre a emenda número 2, que diz a respeito da lei orgânica, na questão da privatização, concessão ou permissão do serviço de saneamento básico, né? Então, o qual a gente vai ter que suprir isso aí da nossa lei orgânica. Vai ser feito, é obrigatória a audiência pública, então essa audiência vai ser feita apenas para a retirada desse parágrafo. E temos também, em paralelo, o PLC 14, esse está no trâmite normal ali, não é da comissão especial, mas ele está na comissão de orçamento. Provavelmente ele seguirá logo para a comissão de mérito, que lá caberá, sim, mais uma audiência pública. Podemos aproveitar, não a mesma audiência para o mesmo assunto, mas muitas vezes levantar o mesmo assunto nas duas audiências. Gostaria de parabenizar aos donos de farmácia, né, por manterem o plantão da forma que está, pensando assim em termos de cidadania, para que todo timboense tenha acesso à farmácia 24 horas. Lembrando que já foi levantado nessa casa há muito tempo e que em Itapema aconteceu a mesma situação, onde uma drogaria acabou saindo da cidade porque lá existe o mesmo sistema de plantão das farmácias. E lá o Conselho das Farmácias teve a mesma postura. Referente às calçadas, vereadora Tumir, existe uma lei que ela dá um prazo para que, após a pavimentação da via, a calçada também seja executada. Se eu não me engano, são 2 anos. Porém, são mais umas daquelas leis que não são cumpridas, ou seja, os fiscais deveriam, se está dando muito problema, ir lá notificar para que seja feito. Embora que quem passa muito pela cidade está vendo que muitas pessoas já estão fazendo suas calçadas por livre e espontânea vontade. E falando em lei, existe a questão de você ganha um benefício. Se você quiser construir a sua calçada, você vai lá na Secretaria de Obras, faz a solicitação para que faça a cancha e você tem 60 dias para fazer, né? E já estão fazendo 2 anos que tem cidadão aí privilegiado que ganhou a escavação da calçada, porém só cresceu mato lá, né? Então não acontece nada. Quanto à questão da iluminação, temos o 0800 ali, 0800 000 2660, que nas redes sociais a pessoa estava reclamando de uma burocratização das reclamações quanto ao serviço. O cidadão teve que fazer um requerimento manual para daí apresentar para o funcionário da prefeitura
para o funcionário digitar o que ele fez à mão, para daí registrar a denúncia ali, a reclamação. Então, fica registrado aí que tem processos burocráticos aí que poderiam ser revistos. Falando um pouco sobre regimento interno, é uma das brigas que também a gente tem, porque o tempo é de 10 minutos, graças a Deus nem começou a contar ainda, então eu tenho 10 minutos ainda, mas é mais um dos itens da questão do regimento interno. Porém, esse regimento foi feito pelos vereadores, então cabe aos vereadores também mudarem o que acharem que realmente está atrapalhando. Porém, só para esclarecer a comunidade e quem está presente sobre a convocação, pelo pouco que eu entendo aqui, quando um vereador quer se licenciar, ele vai fazer o requerimento para o mesmo, dando o prazo de quanto tempo ele vai se licenciar. Aí é apresentado aqui em plenário, votado, aprovado, sem problema nenhum. A Secretaria Legislativa convoca o primeiro suplente. Ele, para não assumir, ele deve apresentar uma justificativa. Apresentando a justificativa, convoca-se o segundo suplente. Vou dar o exemplo aqui do vereador Atumir. O vereador Atumir, ele é segundo suplente. O primeiro suplente seria a Maria Iracema, que está trabalhando na Secretaria da Educação. Como ela apresentou essa justificativa, foi chamado o segundo suplente. Neste caso, o primeiro suplente não corre o risco de perder o mandato. No caso do vereador Otto, hoje que está assumindo, e parabenizá-lo já, porque ele já esteve outras vezes aqui, ele é o primeiro suplente. Porém, como ele não tem a justificativa agora para apresentar, se ele recusasse para o segundo suplente assumir ou ser convocado, ele perderia o mandato. Então, se até o final do ano que vem, ele tivesse outra oportunidade para assumir, não poderia por causa disso. Está no regimento interno e temos que seguir, conforme a gente também procura seguir a questão do tempo, né? Então, só para deixar um pouco claro, que se a gente quiser mudanças no regimento interno, assim como eu quero na questão do tempo para o vereador falar, nós, vereadores, vamos ter que nos unir e botar o assunto em pauta e resolver a questão. Sobre as rotatórias, estão todas sinalizadas com placa, dando preferência a quem está na rotatória, tanto a da Araponguinhas, como a da saída da Araponguinhas, ali com a rodovia que vai para o rodeio, a segunda rotatória, que dá acesso à ponte, e a rotatória que está lá no lado da Dona Clara. Pois é, aí fica a pergunta, e aí vem a questão do trânsito, como já foi levantado quanto à questão de pare para o ciclista, a rotatória da Unimed e a rotatória lá da Ponte do Trabalhador. Por quê? No lado da Metisa e ali na Unimed, só existe a placa para dar a preferência para quem vai daqui pela Oscar Pisque, tem que dar a preferência para quem está ali na Rua Pomeranos. Quem vem lá da Ponte do Trabalhador tem que dar preferência para quem está na Fritz Lorenz. Então, a gente precisa ver se a gente vai uniformizar Quintimbó, todas as rotatórias tem a preferência quem está na rotatória, ou então vai ficar sempre aquela bagunça, mas está lá a placa, tá? Quem vai ter razão? É a mesma coisa quanto à placa de pare para o ciclista. É bom no trânsito que todos tenham o devido cuidado, porém, o que acontece? Vai ter lá a plaquinha de pare, depois, quando o motorista quiser avançar e atropelar o ciclista, não, está lá a placa de pare, você não parou, fica aquele joguinho para ver quem tem mais direito a quem. Existem várias situações, por exemplo, a saída da Rua Itapema, é uma saída que você pode sair tanto para a esquerda quanto para a direita, então, obrigatoriamente, as pessoas param na saída da rua. Aí você pega a Rua Quintino Bocaiúva, que é mão única ali na parte da Fritz Lorenz. A maioria dos motoristas, e nisso eu me incluo também, muitas vezes a gente só olha para o sentido que vem os veículos, e a gente não se atenta que as ciclofaixas são de mão dupla. Ou seja, existe lá a placa de pare, porém o motorista, nos dias de hoje a maioria está atrasado para tudo por causa da globalização,
acaba saindo e acaba não vendo o ciclista. Isso quando o próprio ciclista não se joga em cima do carro para tentar ganhar uma indenização. Por isso que em países bem desenvolvidos existem as câmeras dentro dos veículos que filmam e servem de prova para quando o cara se joga na frente do carro para tentar ganhar alguma indenização, serve como prova contra ele. Eu gostaria de passar umas fotos, e aí entra o assunto do vereador Fibes, ali da Rua Caroba. A Rua Caroba ela já vem sofrendo há vários anos, porque já era em 2017 para ser pavimentada. Hoje nós estamos no final de 2019. Até que a obra saiu do papel, foi começada a fazer, teve a polêmica das calçadas. A gente sabe que está no plano diretor lá, não é nem a questão do plano diretor, porque quando foi feito o loteamento, existiam lá as dimensões que seriam as calçadas e a via. Porém, a gente sabe que muitas vezes existem maneiras de se corrigir problemas. Acredito que o verdadeiro motivo seja a não mudança de vários postes que tem lá, que teriam que ser alterados, não foram colocados no projeto, gerariam uma despesa a mais e seria um pouquinho complicado para ver quem ia pagar. Então, é um caso bem complicado. Assim como aconteceu na Alfredo Hansen, que também a movimentação de postes não está no projeto. Essas fotos ali, consegues aproximar um pouquinho, Mari? Pode ser todas elas, tentando dar um zoom ali. Nessa rua, a empreiteira, não vou citar nomes agora, mas a gente vai levar à prefeitura, ela criou um grupo no WhatsApp de comunicação com os moradores de lá. E aí, com a demora dos serviços, ou o não cumprimento das coisas que iam falando no grupo, a responsável pelo grupo simplesmente mudou, alterou o grupo, não deixando mais com que os moradores pudessem pedir ou cobrar qualquer informação. Se tornou apenas um grupo de avisos. A empreiteira vai lá, simplesmente avisa, tal dia vai acontecer isso, tal dia... Claro que já não vem acontecendo há muito tempo. Alegou também, porque eles têm dificuldades em subir lá, que não poderiam botar maquinário lá para dar uma nivelada na pista, porque lá acontece, eu acho que aquele problema que o vereador falou sobre a brita comprida, que não tem a compactação, e lá se movimentou tudo. Tenta dar um zoom nas fotos ali. Pode falar, Otamir. Não sei se vocês podem ver a respeito do que eu falei, a brita corrida, ela é uma brita tem brita 1, 0, 0 fina. Olha lá, essa é a bica corrida, tá? Ela tem brita 3, brita 4 misturada, então ela não dá compactação. E a brita graduada, essa que eu falo, que é de 1, 0, coisa. Dá para perceber ali, ó. A churrada vem e leva tudo. Ou seja, a brita grossa, que não vai compactar, e a outra que tem até pó de brita, que acaba formando uma camada bem isolante ali. É isso aí. Então ali, ó, inclusive quem quiser passar lá, acelera um pouquinho mais na subida do morro para não ter problema. Só que se prepara para a tábua de lavar roupa lá, né? Passa a última placa lá, Mari, onde tem a placa de homens trabalhando. Acho que mais uma. Aí. Então, assim, a revolta dos moradores, a parte de baixo não é oficial da empresa, tá? Isso aí são os moradores. Atenção, homens trabalhando. Não, mais ou menos um mês. Então, é compreensível a revolta, porque já tiveram que engolir muitos sapos quanto à questão da calçada, quanto à questão da demora desses 3 anos, quanto à questão da comunicação com os grupos de WhatsApp, para depois simplesmente só ter que ouvir recados. Então, esperamos que realmente a gente vai estar levando ao Executivo e ao secretário de Planejamento para que notifique a empresa, para que realize melhorias. Os moradores lá não estão pedindo asfalto de um dia para o outro, mas eles querem, pelo menos, como essa brita que tem lá no local, seja feita de forma que eles possam transitar. Foi alegado que não poderiam botar maquinário, porque poderia acontecer infiltração e estragar tudo.
pelas fotos que tiveram ali, onde aparecem muitos locais o barro, será que ali não vai dar infiltração? Ou eles compactaram bem o barro lá? E lá já está bem melhor? Pode falar, vereador. Eu ainda tenho 10 minutos pelo cronômetro. Só para complementar, e essa brita que sai dali dessa rua, da rua, vamos por assim, com a enxurrada, vai tudo para onde? Para os bueiros. E acontece o seguinte, depois ela não sai mais. Então aí dá problema futuramente, daí vai ter que cortar o asfalto, arrancar o asfalto para poder arrumar a tubulação. Porque ela vai na tubulação e fica parada. Então, com uma tubulação de 40, ela preenche e dá um vazamento muito pouco, depois não tem mais quando. Aí depois o asfalto está pronto, tem que cortar o asfalto. Obrigado, vereador. Então, outra forma da gente corrigir o regimento interno é contar com a ausência do vereador Rubens para não ligar o cronômetro aí. Boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior, pelo prazo de até 10 minutos. Eu vou fazer uso da tribuna, então eu passo a presidência ao vereador Douglas Marchetti. Mais uma vez, boa noite a todos, a quem eu já tenho mencionado anteriormente. Inicialmente, quero aqui parabenizar os vereadores que se posicionaram aqui nos seus pronunciamentos. Também dizer da minha alegria e satisfação de poder ter participado do JASC, tanto na abertura e no decorrer da semana e também no encerramento no domingo. E lembrar que realmente foi uma movimentação fantástica no nosso município e nós, os timboenses, estamos muito felizes por poder ter participado do JASC nesse ano aqui. Indaial, Pomerode e Timbó. E Timbó foi a sede, inclusive a CCO estava instalada aqui no nosso município. Então, parabenizar a todos os organizadores e os eventos que aconteceram aqui no nosso município e nas demais cidades que auxiliaram no JASC. Mas parabenizar aqui ao nosso diretor de esporte, o Márcio Elísio, que fez um trabalho fantástico juntamente com sua equipe. Então, não poderia deixar de parabenizar tanto o prefeito como o diretor de esporte da nossa cidade, que se empenharam. E, para nossa surpresa, Timbó ficou em 8º lugar, né? Então, parabéns, Timbó, por ter participado e ficado à frente de cidades muito maiores, com pessoas, número de pessoas, com maior número de pessoas residindo na sua cidade. Timbó ficou, então, em 8º lugar. Então, parabéns, Timbó. Não poderia deixar de parabenizá-lo. Antes de entrar nesse assunto, vereador, eu queria, inclusive, lhe falar sobre a Rua Caroba e também as pessoas que nos acompanham via internet e vocês que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Estivemos hoje à tarde com o prefeito Jorge, ali na Rua Caroba. Ele levou lá o conhecimento dos moradores, justamente o que está acontecendo. Toda e qualquer manutenção que precisa ser feito na estrada Rua Caroba hoje é de responsabilidade da empresa, né? E a preocupação também de alguns moradores era que mais dinheiro público ia ser investido lá para arrumar a rua, mas não é responsabilidade da empresa. Então, se precisar refazer toda a rua antes de pavimentá-la, é de responsabilidade da empresa, não é dinheiro público mais que vai ser investido lá. Sim, mas com os moradores que... Não, mas o 10 minutos demora hoje. Não, eu gosto de usar o tempo regimental. Os moradores que me chamaram é pelo acesso mesmo, porque é a questão de ser intransitável. Não é a questão de demorar ou a empresa refazer, é a questão deles poder estar se locomovendo. Inclusive, anunciaram para eles que teriam, para mexer ali, vai demorar uns 10 dias. Então, na verdade, tudo isso nós levamos ao conhecimento... O prefeito, estando lá, ele levou isso ao conhecimento dos moradores. Amanhã mesmo ele vai pedir ao secretário de obras para que pelo menos passe a máquina ali na subida, que está realmente muito feio, embora que seria serviço da empresa, mas como a empresa não está aí, não está fazendo, então pelo menos para os moradores não terem danos nos seus carros, e realmente está muito difícil a subida ali que você mostrou a foto. Mas a empresa está dentro do prazo dela.
toda ela é legalizada, até final do ano ela é obrigada a entregar a obra. Então, provavelmente, se não chover, já semana que vem eles vão estar trabalhando. Mas se chover, infelizmente, não vai acontecer ainda. Mas até final do ano eles estão dentro do prazo. Mas então eu só queria te ajudar nessa tua colocação aí, vereador, para saber que o prefeito realmente está atento a essa situação e também preocupado com as obras do município. E certamente, se desse para entregar as obras amanhã, ele o faria, sem dúvida nenhuma. Quanto à questão da ponte, da rótula aí da Dona Clara ligando ao Padre Martin Stein, também parabenizar ao prefeito, ao executivo, por ter entregue essa obra tão esperada pela população. Creio que foi entregue, sim, dentro do prazo. Claro que demorou devido às circunstâncias. Já estou falando aqui como líder de governo, o senhor me perdoa, Martinho, vereador Martinho, mas é o conhecimento que eu tenho, então não custa eu trazer esses esclarecimentos aos senhores. E creio que não é, como foi mencionado aqui nessa noite, por um vereador na tribuna, que espera que não seja propaganda eleitoral já, ou fazendo campanha eleitoral da entrega. Não. Se fosse para fazer isso, certamente ele deixaria para ano que vem, quando é o pleito eleitoral, para entregar essa obra. Entregou no momento certo, no momento exato, a obra pronta, não entregando uma obra pela metade. A obra ficou pronta, vamos entregar. E foi o que aconteceu no sábado. Se tivesse sido um cunho político, ele deixaria isso certamente para ano que vem, quando é ano eleitoral. Quero aqui, o Schredinha já saiu, mas eu queria aqui falar sobre essa questão também, vou falar sobre essa questão. Só uma pergunta, posso? Por favor. No sábado lá, teve algum vereador lá Teve vereadores lá. Ah, não, tudo bem. Teve. É só porque na foto ali eu só vi o prefeito tirando o cavalete, eu achei que não tinha nenhum vereador. Não, teve. Estava eu, o Quinho... É que na foto só saiu não, desculpa, o Quinho não. Eu, o Carlos, o Atomir e o Rubão. Não, tudo bem. Os demais vereadores não estavam. O Xinha, o vereador João também estava. É verdade, o Voltolini também estava lá, entre outras pessoas. Mas, enfim, essa questão... O Xadinha provavelmente saiu, mas eu queria aqui parabenizá-lo em primeiro lugar pela insistência do Schredinha quanto a essa questão de ele ter corrido muito para o suplente vereador Voltolini assumir, hoje seria no lugar do Otto Schubert. Então, a gente entende e admira o esforço do Schredinha, porque ele fez todos esses trâmites correndo atrás do Otto, para que o Otto desistisse, também atrás do segundo suplente. O Otto é o primeiro suplente, o segundo suplente, que é o Everardo Ferrari, também para desistir, para que o Voltolini tivesse a oportunidade de assumir aqui a Casa Legislativa. Então, nós não temos... ou melhor, nós só temos que elogiá-lo por essa atitude de ele fazer esse esforço. Porém, o nosso regimento interno, no artigo 22, no parágrafo 4º e no inciso 2º, nós lemos o seguinte: o suplente que convocado não se apresentar para assumir no prazo de até 72 horas, salvo mediante motivo justo aceito pela mesa diretora. Inclusive foi o que o vereador Ito levantou aqui, falou sobre isso já. Então, a questão é que o vereador Otto, ele não teve uma justificativa para apresentar, senão a justificativa do vereador Otto seria aceito pela mesa diretora. Não é que o vereador Tucci, o vereador Douglas e o vereador Rubens não queriam que o senhor assumisse aqui a presença. Pelo contrário, seria uma honra para o vereador Tucci, o vereador Douglas e o vereador Rubens aceitá-lo como vereador aqui. Para nós seria uma honra, um ex-deputado, suplente a deputado, estar assumindo essa casa aqui. Não é isso. Mas é o nosso regimento que diz isso, que nós precisamos de um comprovante do vereador, do primeiro suplente, para que o segundo suplente fosse chamado, e esse também apresentar uma justificativa
para então sim o senhor ser convocado, e certamente o senhor estaria conosco aqui hoje, sem sombra de dúvida. Inclusive, esse regimento interno, ele teve sua alteração lá em 2016, precisamente dia 14 de setembro de 2016. Nós buscamos um parecer, na época, do IGAM, que nos respalda na Casa Legislativa de Leis, para que nós não cometêssemos nenhuma infração. É bem verdade, senhores vereadores, como o vereador Ito falou, precisa ser feita uma alteração no nosso regimento, mas em 2016, quando o vereador Douglas foi presidente desta casa, foi aprovado então essa nova resolução, essa nova mudança no regimento interno, com o parecer do IGAM, que nós buscamos isso. Houve então uma comissão especial, na época, que eram 3 vereadores, que apreciaram toda essa questão para a nossa mudança do regimento interno, e foi para a votação no dia 14 de setembro de 2016. O artigo 171, que revoga a resolução número 6 de 30 de novembro de 2005. Na Câmara Municipal de Timbó, no dia 14 de setembro de 2016, presidente vereador Douglas, e todos os vereadores, em 2016, votaram favorável a essa mudança do regimento interno. Eu lamento e estranho que o vereador disse que não sabia disso e tal, se ele também votou favorável a essa mudança. Salvo que, naquela oportunidade, não esteve presente na sessão, mas, se não, esse mesmo vereador votou favorável a essa resolução também. Concordo, senhores vereadores, que nós precisamos fazer uma alteração no nosso regimento interno, para que essas coisinhas, essas leis possam ser alteradas de uma forma ou de outra, para que não haja esses debates, né? Para um ficar chateado, outro não. Creio que tem que sim haver uma mudança, e até sugiro que a gente faça isso o quanto antes, se não for nessa legislatura, nesse ano, que já está se encerrando, mas o próximo presidente, no ano que vem, que faça essa mudança, para que não haja esses desentendimentos entre nós, vereadores, porque nós aqui estamos com um único objetivo, e certamente todos estão aqui para defender a população timboense, não prejudicar A ou B. Nós estamos aqui para defender os interesses de um povo timboense que merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa admiração. Eu tenho assumido esta casa... Vereador, mais 3 minutos. Obrigado. Eu tenho assumido essa casa, e a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi como presidente desta casa, eu procurei nossos colaboradores efetivos e os nossos colaboradores contratados, todos, estão todos de prova. Eu disse, gente, não deixa o Tuti errar para não responder um processo lá na frente. Eu quero fazer tudo dentro da legalidade. Nós temos regimento interno, nós temos as nossas leis, e o Tuti quer seguir as leis. E isso está acontecendo. Então, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores que sempre estão me alertando. Tuti, não faz assim, Tuti, não faz assim, porque isso vai dar problema. Então, eu estou trabalhando dentro da legalidade. Vou deixar o cargo de presidente, vou. E quero deixar com a cabeça erguida. Não quero ofender ou prejudicar ninguém, mas dentro da lei. Tudo dentro da lei. E se você se sentir prejudicado, me perdoe, é a lei que diz. E se nós dermos um jeitinho na nossa lei, eu vou estar sendo corrompido e corrupto como a esfera superior. Nós brigamos tanto que não queremos ser igual. E comigo na presidência, isso não vai acontecer. Então, eu agradeço aos nossos colaboradores que sempre têm me alertado, e quero a compreensão dos senhores vereadores. Xadinha voltou agora, quero te parabenizar, Xadinha, pela tua luta, que tu correu atrás para que o Voltolini estivesse sentado aqui. Mas se tiver alguma situação que nós vamos poder amenizar essa situação para o Voltolini ainda estar aí na mesa, nós vamos estar, pode contar conosco, sempre dentro da legalidade.
tá bom? Estou aqui como vereador, meu 11º ano. Ano que vem vou estar aqui completando 12 anos. E sequer uma vez eu me vendi ou aceitei algum tipo de conchavo. Estou aqui, inclusive, na presidência dessa casa, graças ao vereador Douglas e aos vereadores que me votaram para a presidência. E em momento algum eu aceitei, ou mesmo fui oferecido pelo Douglas algum conchavo. Não, tanto é que eu tenho a minha linha e continuo seguindo a minha linha, porque eu temo a Deus. Devolvo a presidência ao vereador Guilherme Vogt Júnior. Obrigado, vereador Douglas. Passamos aos pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Senhor presidente, não temos oradores inscritos. Então, nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, projeto de lei ordinária número 63 de 2019, retifica o dispositivo de lei ou da lei número 3087, de 4 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2020. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade e tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro, então, essa discussão. O projeto está em votação e os senhores vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos. O projeto segue para a sanção. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 19 de novembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. A vocês que estiveram presentes conosco, muito obrigado pela presença de todos, também aos nossos internautas. Presidente, por uma questão de ordem, o senhor divulgou a questão do cronograma da audiência pública e do projeto de tramitação da LOA? Não recebi nada aqui para divulgar. Cada vereador recebeu o seu, né? Ah, tá. É que pela leitura aqui, no caso, o presidente da mesa diretora, divulgação do cronograma de ações elaborado pela Comissão de Orçamento, divulgação da data para a realização da audiência pública e, no caso, daí seria amanhã a publicação do edital de audiência pública na imprensa, né? Não sei se o senhor gostaria de ler todo o cronograma. Creio que não há necessidade, vereador, já que os senhores têm essa informação. E eu agradeço, inclusive, ao senhor que, então, está convidando o público para amanhã. Obrigado. Já passou o horário? Quer aproveitar, passar o horário? Às 19 horas, no então, dia 13 todos do 11. estão. Obrigado, vereadorito. Todos estão convidados. Aliás, a audiência pública ela vai ser realizada no dia 20 do 11. 20 do 11. Nós temos que ver, se eu não me engano, às 16 horas. Depois a gente confirma aí e passa na próxima sessão também. Obrigado, vereadorito. Obrigado a todos e uma boa noite.